Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje a gente vai conversar sobre as nossas leituras conjuntas. Eu vou avaliar aqui todos os livros que nós lemos juntos aqui na área de membros do canal nesse ano de 2024. O ano que eu tive essa iniciativa, então, né, de inaugurar aqui a área de membros. Eu já tinha feito leituras coletivas, eu não lembro exatamente se 4 ou 5 elas foram abertas. A primeira leitura conjunta que eu fiz foi de As Boas Mulheres da China. Eu acho que muitos de vocês vão lembrar. Foi um momento muito especial para mim. E desde aí eu não parei. E é claro que eu estou empolgada, né, para o próximo ano, porque agora, além das leituras de ficção, a gente também tem um espaço aqui na área de membros para leituras de não ficção. A gente está lendo História da Solidão e dos Solitários. E em janeiro, né, já foi escolhido o primeiro livro de ficção, que será O Buraco da Agulha, de Ken Follett. Mais um escritor aí que eu vou conhecer finalmente, que vocês falam muito para mim, né, a respeito. E eu vou começar então com esse livro dele, mas estou de olho em outros, como Pilares da Terra, como a Trilogia do Século. É um escritor assim que eu pretendo ler bastante. Então já quero convidar vocês, claro, né, para entrar aqui para a área de membros, na categoria Lendo Juntos. Então vocês vão ter acesso a todos os vídeos que eu gravei a respeito desses livros que eu vou comentar agora para vocês, tá? E a gente tem o nosso grupo no Telegram e também tem uma reunião, pelo menos por vídeo, para discutir a respeito dessa leitura. Bem, então vamos lá falar a respeito do que a gente leu esse ano. E as nossas leituras aqui no canal começaram no mês de fevereiro e nós lemos um total de 8 livros. Isso porque eu não defino um livro por mês. Na verdade, quem define o livro são vocês. Então, quem faz parte da área de membros indica, né, alguns livros, eu seleciono então esses livros e abro uma enquete. E às vezes, né, como aconteceu nesse ano, a gente acaba lendo junto calhamaços. Então, a gente leu livros, por exemplo, em 3 meses e até mesmo em 2 semanas, livros assim mais curtinhos. E o total, então, foram esses 8 livros. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada um deles, o que eu achei da história, de ter lido com vocês. E vou dar uma nota, gente, eu não costumo fazer isso, tá? Então vai ser uma exceção aqui para esse vídeo, para a gente fazer essa retrospectiva juntos. E desses 8 livros, eu já vou adiantar para vocês aqui, que um deles só foi uma releitura para mim, e que eu conheci 4 escritores, sim, que eu nunca tinha lido, então também isso é um aspecto muito legal. Então eu vou tirando aqui da minha estante, tá, os livros e a gente vai conversando. O primeiro deles é O Nome da Rosa, do Umberto Eco, então deixa eu pegar ele aqui. Esse foi o único, aliás, que foi uma escolha minha, né? Para dar esse pontapé inicial aqui na área de membros, então eu indiquei O Nome da Rosa e vocês gostaram da escolha. E foi uma leitura incrível, gente. Eu acho que muitos de vocês, né, conhecem a trama, pelo menos, mesmo que não tenham lido o livro. E é desses livros muito ricos, realmente, que você pode ler com vários enfoques. A gente leu esse livro em fevereiro e em março, e eu não me arrependo nem um pouco de ter feito esse cronograma de 2 meses. Eu acho que eu fiz uns 8 vídeos a respeito desse livro, não tenho certeza, mas eles continuam disponíveis aqui na área de membros do canal. Os passarinhos sempre participando aqui do vídeo. Então, se você entrar para uma leitura aqui na área de membros, você tem acesso a todos os vídeos que eu fiz nas leituras anteriores, tá? E foi maravilhoso entrar, né, realmente nesse universo da Idade Média, nesse mosteiro, acompanhar também, né, as investigações ali dos crimes que aconteciam dentro dessa abadia. Isso deixou a gente muito curiosa. Então, foi um livro, assim, que instigou muito a gente, sabe? É claro que eu fui pegando spoilers, né, porque eu sempre pesquiso os livros que a gente lê junto. Eu li um livro paralelo que falava desse livro aqui, um livro chamado Nos Labirintos de Eco, do Orlando Fedeli. Então eu acabei descobrindo, né, o que estava acontecendo ali dentro da abadia. Mas é um livro, gente, que eu recomendo muito que vocês leiam com outra pessoa, que vocês leiam pelo menos devagar, aproveitando realmente. Vai te apresentar alguns desafios, sim, principalmente no começo, tá? Tem muitas descrições, por exemplo, tem gente que não gosta, mas vai valer muito a pena seguir na leitura. Então, deixa eu pensar aqui na nota que eu vou dar para esse livro, gente. Eu vou dar uma nota de 0 a 5, né? Vamos dar estrelinhas aqui, deixa eu ver. Eu vou decidir tudo agora no meio do vídeo, gente. Pode ser que eu mude de ideia quando eu parar de gravar. Mas, pensando nas outras leituras que vem por aí, né? Não tem como a gente não fazer comparação. Então, para O Nome da Rosa, eu vou dar 4 estrelas, tá? Então,
A nossa primeira leitura já começou super bem por aqui. E em seguida veio um calhamaço, a primeira escolha de vocês. Nós lemos Middlemarch durante 3 meses, então foi uma leitura de abril, maio e junho, tá? Desse ano, realmente um mergulho aqui nessa história. Eu acho que vale a pena ler esse livro devagar, não você largar de mão ele não, tá? Lê devagar, tá? Aproveitar a história, mas você também não pode perder o vínculo ali com os personagens, porque é uma história que você vai se apegando aos personagens aos poucos, pelo menos essa foi a nossa experiência, assim, nessa leitura coletiva. Eu amei conhecer a George Eliot, então falando desses escritores, né, que eu li pela primeira vez, o Umberto Eco foi o primeiro livro que eu li dele, e a George Eliot também foi o primeiro livro. Eu fiquei com vontade de ler outros livros dela, principalmente do Umberto Eco, do que ele tem publicado, assim, não vou falar pra vocês se tem um assim que tá me chamando, não tem, mas a Eliot sim, tá? A Eliot eu tenho vontade de ler outros livros. Não que eu não vá ler do Umberto Eco, tá? Mas eu sinto mais vontade de ler da George Eliot. Esse é aquele novelão do século XIX que vai contemplar vários aspectos de uma sociedade. Então a gente vai mergulhar mesmo ali na vida no interior da Inglaterra, a gente vai ver o aspecto ali das relações sociais, dos matrimônios, aspectos políticos também, do que estava acontecendo ali. Era uma época de muita mudança que a gente vai ver por aqui, por volta de 1830, 1832. O livro é de 1871, 72, só que a Eliot está contando uma história que aconteceu, né, bem antes. Eu vou deixar aqui no box de informações os vídeos que eu fiz para esses livros. Eu acho que não tem para todos os livros vídeos gravados, tá? Tem alguns, acho que eu comentei em resumo de leituras, mas eu lembro que eu fiz sim um vídeo para O Nome da Rosa e também fiz para Middlemarch, tá? Então eu recomendo bastante que vocês vejam, caso vocês tenham mais interesse em conhecer o enredo dessa história, os personagens. É um livro que vocês sabem que eu gostei bastante, então... Ai, meu Deus do céu! 5 estrelas, 5 estrelas, não tem outra nota. Middlemarch se tornou um dos meus favoritos. Em seguida veio a leitura de Reparação de Ian McEwan. Esse não foi o primeiro livro que eu li dele. Na verdade, eu tinha até começado a ler Reparação há muitos anos, só que eu li só o comecinho, então nem vale assim, porque eu lembro que eu peguei numa biblioteca e aí eu tive que devolver, não estava conseguindo conciliar essa leitura, os meus afazeres lá da época, então não conta. Na verdade, o livro que eu já tinha lido dele foi Serena, tá? Que eu não lembro muito da história, só lembro assim que eu não gostei muito, entendeu? Não me deu vontade de ler outros livros dele, mas eu sempre deixei ali no meu radar Reparação. E aí vocês escolheram então, né, esse livro pra gente ler juntos, eu gostei muito. É um livro realmente que a gente não pode comentar muito a respeito, porque ele tem uma revelação aqui muito legal. É bem mais pro final do livro, assim, então você pode, no decorrer da trama, ficar pensando em várias coisas, né, do que está acontecendo, do que aconteceu de verdade, enfim. É uma história que vai se passar no contexto pré-Segunda Guerra Mundial e depois o autor vai entrar na Segunda Guerra, principalmente quando teve a retirada, né, dos ingleses em Dunkirk. É um livro intenso, a personagem principal aqui é uma adolescente e ela vive ali entre os adultos, ela vai fazer uma interpretação bem equivocada de um fato que ela presenciou e isso vai ter muitas consequências aqui nessa história. Eu gostei bastante do final do livro, para você que já leu, né, Reparação, eu gostei muito. Eu acho que o autor faz belas reflexões a respeito da literatura e dos seus limites também. É um livro que me agradou, mas não está na mesma prateleira para mim do que Middlemarch, gente. Vocês podem discordar, mas vou dar 4 estrelas para Reparação. Não sei se vocês vão ouvir o barulho de chuva, tá, gente? Começou a chover bastante, mas eu acho que dá para continuar gravando. Bom, Reparação eu não comentei com vocês, mas a gente leu em julho e em parte de agosto. E aí, para completar, né, o mês, a gente decidiu ler um livro que é mencionado em Reparação, que é esse aqui da Jane Austen, A Abadia de Northanger. Esse livro para mim foi um alívio, assim, sabe, um momento bem aconchegante, eu posso falar assim. É uma história que tem relação, claro, né, com Reparação. Até eu fiz um vídeo, gente, também vou deixar aqui no box de informações, que eu converso com vocês sobre esses paralelos que a gente pode, né, traçar
entre a abadia e reparação, tá? Então vale muito a pena você ver. Eu aviso lá quando eu vou dar spoiler, porque tem um momento que eu preciso falar do que acontece, né, em reparação, e aí eu aviso, não tem problema nenhum, tá? Se você não leu o livro, é só parar ali, que você vai ter uma ideia do que esses dois livros têm em comum. E aqui a gente também vai ver uma protagonista jovem, não tão jovem quanto a Bryony, né, a protagonista de reparação, mas aqui eu acho que a Catherine tem 17, 18 anos, agora me deu branco, mas eu acho que é por aí. E ela é uma jovem, assim, que lê muito, principalmente romances góticos, e aquilo dali vai impregnando, né, a mente dela, até pela falta de experiência que ela tem. E no momento aqui da história, ela é convidada para ir para uma viagem junto com um casal ali da região dela, do lugar que ela mora, assim, que tem poucas pessoas, tal. Ela vai para um lugar assim maior, onde tem muitas pessoas ali, de vários lugares, tal. Então é um momento muito marcante ali da vida dela, ela vai ter muitas descobertas ali, um processo de amadurecimento assim grande, né? E esse livro me agradou muito pela discussão também a respeito da literatura que a Jane Austen faz. Isso aqui foi o que eu mais gostei no livro, assim, de longe. E para a Abadia... eu gostei muito desse livro, mas não tem como comparar, né, com esses outros que eu já mencionei. Então, eu vou dar 3 estrelas, tá? Mas gostei muito, gente. E seguimos, né, com um dos escritores que eu mais gosto, Philip Roth. Nós lemos juntos A Marca Humana. E que leitura, gente! Que livro também, um livro com muitas descobertas, com muitas reflexões. Tem um vídeo aqui também no canal que eu falo apenas sobre esse livro, e esse vídeo que eu gravei, gente, é de longe, mas de longe, o meu vídeo preferido aqui no canal, onde eu falo só sobre um livro. Mas de longe, de longe. Ficou um vídeo assim que eu gostei muito, eu acho que eu consegui passar para vocês muito do livro, muito do que eu li a respeito do autor, da sua obra. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo. Eu vou falar sobre vários aspectos do livro, mas eu não falo da revelação, tá? Principal que tem aqui, porque eu acho que tem que ser uma experiência que deve ser vivida pelo leitor, tá? Então podem assistir esse vídeo aí sem receio nenhum. Esse livro a gente leu em setembro e um pedacinho de outubro. Eu pensei que a gente até conseguiria ler em setembro, só que eu vi que estava precisando de mais tempo, então eu estendi um pouquinho o cronograma e a gente terminou ali mais ou menos na metade de outubro. A história aqui se passa no ano de 1998, nos Estados Unidos, então estava acontecendo aquele escândalo do presidente Bill Clinton com a Monica Lewinsky. A gente vai ver a história aqui de um professor universitário, já com mais de 70 anos, e ele vai estar envolvido em episódios bem polêmicos, bem complicados ali, que vão ter um forte impacto na sua vida. E o autor vai discutir muita coisa aqui, principalmente o que a gente acha que sabe sobre os outros. É um livro que vai falar principalmente sobre a nossa identidade e falar também dos segredos, né, que as pessoas guardam. E para Marca Humana, é claro que eu dou 5 estrelas. E como a leitura da Marca Humana não completou 2 meses, né, ainda faltava 15 dias para a gente terminar o mês de outubro, eu coloquei uma leitura menor, que foi Felicidade Conjugal, que eu li nesse livro aqui, publicado pela Todavia, que tem 4 novelas do Tolstói. E essa foi a releitura que eu mencionei para vocês no início do vídeo. Eu gosto muito desse texto do Tolstói, é um texto muito acessível. Sabe aquelas listas, né, por onde começar literatura russa? Eu tenho certeza que em muitas delas estará a Felicidade Conjugal, porque o Tolstói aqui vai falar sobre o matrimônio, o casamento, as expectativas que a gente tem. Ele coloca uma narradora, né, feminina aqui, então é muito mais curioso ainda ler isso, porque a gente vê, né, o quanto o Tolstói era observador, o quanto que ele conseguia passar essas questões, né, do relacionamento, principalmente nos diálogos, tá, gente? Os diálogos desse livro aqui, dessa novela, são belíssimos. Eu recomendo muito a leitura, caso você ainda não tenha lido. Ai, gente, a nota que eu dou para Tolstói, complicado, hein? Essa novelinha do Tolstói, eu dou 4 estrelas. Super, super recomendo. Bem, já chegamos no mês de novembro e mais um escritor que eu conheci, é o primeiro livro que eu li de Thomas Bernhard. Esse aqui é o famoso O Náufrago. Gente, esse era um livro que eu tinha muita curiosidade em ler, mas eu tinha pouca informação a respeito. Eu sabia que ia falar sobre 3 amigos e que esses 3 amigos eram músicos. Só isso que eu sabia. E aí, conforme eu fui lendo o livro,
ele foi assim meio que me assustando, porque é um livro bem pessimista, mas a gente entende muito assim o contexto, né, da obra, o contexto pós-guerra. Esses amigos ali estão, acho que no ano de 1951, 54, agora eu não estou me recordando bem do ano. 53, que acontece um episódio assim forte ali entre eles. Eles são 3 pianistas, 3 estudantes, eles se conhecem no conservatório. Isso tudo acontece na Áustria, tá, gente? E a gente descobre logo no começo, né, do livro, que 2 desses amigos já morreram e um deles se suicidou. O que teve a morte natural é um gênio do piano. Essa genialidade dele teve um grande impacto desses 2 amigos, porque eles viram que jamais eles conseguiriam atingir, né, aquele grau de excelência no piano. E o efeito disso sobre eles não foi apenas naquele momento, foi na vida toda. Então a gente vai ver como o narrador, né, que a gente nem sabe o nome, ele via, né, esse gênio, que era o Glenn Gould, como ele via esse que se suicidou. O náufrago, aliás, na história é esse, né, que se suicidou. Então, assim, é uma narrativa enviesada, claro, né, porque a gente está vendo ali o ponto de vista de um personagem, né, de um desses amigos, falando sobre 2 pessoas que já faleceram. É uma escrita, assim, muito interessante, tem muitas partes, assim, repetidas, trechos até de ideias que ele repete, e também frases, realmente. E é isso porque é o paralelo que ele quer fazer com a música, né? Então, esse livro faz parte de uma trilogia e vai ter como tema, né, a música. Os outros 2, Derrubando Árvores e Antigos Mestres, vão tratar de outras artes, tá? Derrubando Árvores vai ter o teatro, tá, como tema, e Antigos Mestres a pintura, tá? Então esse aqui é um livro intenso, é um livro que mostra essa intensidade logo de cara pela questão desse estudo da música, assim, de forma muito obsessiva, radical realmente. E pelo que eu percebi na leitura conjunta, é um livro que provoca diferentes reações, sabe? Tem gente que vai ter mais dificuldade até de continuar o livro, mesmo ele sendo curto. Outras pessoas vão se conectando ali aos poucos com a história, principalmente levando em conta, claro, esse contexto histórico, né, pós-nazismo. Então é o tipo de livro que é difícil falar, você precisa pegar e ler. É difícil passar a ideia desse livro, assim, sabe? É uma experiência única, realmente. Pra mim não funcionou muito, não fiquei encantada. Eu percebi, claro, né, a importância do livro, porque é tão comentado, mas não vou falar que aquele livro, nossa, eu amei, quero ler mais coisas do autor. Quero ler, mas não sei quando, sabe? Eu sei que em outros livros, né, ele não vai ser tão pessimista assim. Então, claro, quero conhecer. Então, o Náufrago, pra mim, gente, eu vou dar 3 estrelas. Eu não me conectei tanto assim com essa história, mas gostei muito de ter lido, preciso falar. Eu queria muito conhecer esse livro e ter lido junto com vocês foi melhor ainda, sem dúvidas nenhuma. Eu tirei um proveito muito maior. E a leitura de dezembro, né, que tá acontecendo, mas eu já concluí, então posso dar nota aqui para vocês, falar o que eu achei. A Toni Morrison é também uma escritora que eu não tinha lido nada, tá? Então foi o meu primeiro livro dela, gostei de conhecer, quero ler outros. O Olho Mais Azul é um livro pesado, é um livro muito pesado. Eu sei que esse livro ia tratar muito de racismo, só que ele trata de outras questões aqui também bem pesadas, tá? É um livro que eu confesso pra vocês que eu ainda tô digerindo. A protagonista aqui é uma criança, assim, por volta de 10 anos, 10, 11 anos, e ela sofre, assim, em todos os aspectos que vocês podem imaginar. É sofrimento dentro de casa, é sofrimento na escola, é sofrimento na rua. É um livro que eu julguei muito importante pelo que a autora vai abordar aqui, por ela colocar luz, assim, a essas questões, principalmente, né, raciais. E é apenas o primeiro livro, né, que a Toni Morrison escreveu, né? Então acredito que os outros livros dela devem ter uma qualidade, assim, muito boa na escrita, porque eu já achei isso aqui muito bem escrito. Ela não faz uma escrita, assim, tradicional. É um livro, assim, que você fica tentando entender algumas coisas aqui no começo, da forma que ela estruturou o livro. Então foi uma experiência rica para mim, sim, de leitura. Mas claro que quando a gente dá uma nota, né, para a leitura, a gente compara com os outros livros que a gente leu. Então... Ai, é difícil esse, hein? Eu vou dar uma nota 3, tá? 3 estrelas para O Olho Mais Azul. Vocês vejam que 3 para mim não é uma nota ruim, né? Uma nota ruim seria um 2, assim. 3 é um livro que eu achei bom, mas não achei tão trabalhado como, por exemplo, O Nome da Rosa. E não teve o impacto, a construção toda da história que um livro 5 estrelas tem pra mim, tá? Mas é um livro, sim, que eu recomendo a leitura.
Mas saliento isso, tá bom? A autora vai tratar de temas bem sensíveis, que eu acho muito importante se falar, mas levem isso em conta, porque não é sempre, né, que o nosso mental, o nosso psicológico, né, tá bem, né, para uma leitura como essa. Então esse foi um balanço, né, das nossas leituras desse ano. Eu quero agradecer muito vocês pela confiança de entrar para a área de membros, de ler comigo. Eu espero que em 2025, agora que a gente também tem, além das leituras conjuntas de ficção, as leituras conjuntas de não ficção, a gente siga lendo muitos livros juntos e que sejam leituras muito ricas, que acrescentem muito pra gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero vocês em um próximo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.